18 presentes. 18 presentes é uma história que eu achei muito bem amarradinha, muito bem arrumadinha. Foi uma história que eu gostei muito de ter visto esse filme, que vai contar exatamente sobre amor interrompido. Né? Para quem estuda sistêmica, constelação, vai entender bem o que eu vou falar. Para quem não estuda, também vai conseguir entender dentro daquilo que tem de conhecimento. Nós vamos falar de um amor que foi interrompido, né? Em que momento esse amor foi interrompido? Na morte de uma mãe. O dia do nascimento de um filho, a morte de uma mãe. Né? Essa mãe que não pôde viver para ver o filho crescer. Quando o filho é marcado por o dia de nascimento dele marca a morte do pai ou da mãe, sempre vai ser um dia de luto. Porque o peso da morte ficou maior que o peso da vida. E essa criança, esse adolescente, esse adulto, vai sempre crescer com peso de luto. E vai precisar de muita terapia para ressignificar isso, tá? Porque sempre vai existir assim, no dia que você nasceu, sua mãe morreu. Só que essa mãe sabia que estava doente, e é muito interessante ver a trajetória dessa mulher, porque ela, na cabeça dela, ela deixaria 18 presentes para a filha. Só que ela não pensou, né? Ela estava pensando nela, como se fazer presente para esta filha, como ela não ser esquecida por essa filha, como ela ser sempre lembrada por essa filha. O que que ela faz? Ela compra 18 presentes para cada idade da filha. E é interessante, né? Porque a filha não gosta de. A filha, quando descobre que a mãe não vai voltar e ela vê os presentes, ela começa a ter raiva dos presentes. Porque ela fala: como minha mãe sabia quem eu era? Minha mãe não me conheceu, ela não estava aqui, ela nunca vai estar. Então a menina começa a ficar com raiva. Que momento acontece isso? É naquele momento em que acaba a primeira infância e ela já não tem mais tantas ilusões, porque quando acaba a primeira infância, é quando a criança começa a descobrir que não tem o Papai Noel, que não tem o Coelhinho da Páscoa, ela começa a vir para o mundo mais real. Ela sai um pouco da fantasia e começa a sair tanto do lúdico e vem mais para o mundo real, para as coisas reais que estão acontecendo. Ela começa a entender as brigas do papai e da mamãe, ela começa a entender que um está faltando, ou meu pai não está, minha mãe não está. Quando que isso acontece? Lá pelos 7, 8 anos, a criança já começa a tomar consciência disso. 10, 11, 12 anos, quando essa menina se transforma numa mulher, porque ela menstrua, ali tudo que foi reprimido emerge na menarca dela, na menstruação. O que vai acontecer com essa menina? Ela começa a perceber que a mãe nunca está, mas que a mãe deixou um presente. Só que o presente supre a falta da mãe? Não. Ela não pode me comprar com um presente. É igual aquele pai que não está presente, mas manda um presente para a filha. Mas ele vai falar, mas ela morreu, ela não tinha como estar. A forma que ela encontrou foi essa. Só que aquela menina começou a olhar com dor para aquilo. Aquilo doía a ela. Cada vez que a mãe entregava um presente, aquilo doía nela. Porque ela se lembrava que a mãe não estava lá, e que a mãe tinha morrido, e que a mãe não a conheceu, e que mesmo assim deixou um presente para ela. E ela não conseguia tomar o maior presente de todos, que era a própria vida. Bom, aí ela tem um acidente, quando ela volta no tempo e ela vê a mãe grávida dela. E ela começa a conviver com essa mãe, né? E aí depois a gente vai descobrir que era tudo um sonho, uma fantasia da mãe e dela e tal. Mas até a gente chegar nisso, a gente vai vendo como essa filha. Acho que a cena mais fofa desse filme, que a gente tá falando de amor interrompido, foi um amor que ela não viveu, que se interrompeu. Ela teve 9 meses a mãe, enquanto ela estava no ventre da mãe, ela recebeu todo o amor dessa mãe e ao nascer esse amor foi interrompido. Essa menina não foi amamentada, ela não foi acolhida, ela nunca foi abraçada por essa mãe. Então a gente chama de amor interrompido dentro da constelação. E aí quando ela vive esse amor, aí quando ela tá lá com a mãe, ela já tá moça, né? A mãe não sabe que ela é a filha. E ela deita na cama e ela começa a se aninhar. E ela, o que que ela está falando assim? Mamãe, me dá um pouquinho do seu amor. Né? Retoma um pouquinho daquele amor que foi interrompido. Então ela vai pedindo carinho, ela vai pedindo. Então é muito bonitinha essa cena, né? Quantas vezes muitos adultos poderiam ir lá na mamãe e falar: me dá um pouquinho desse amor, né? E ela vai e ela tenta o quê? Aí ela rola, ela tá meio, ela não tá dormindo, né? Ela tá acordada, mas ela rola para perto da mãe para pedir o quê para mãe? Amor. Me ama, mamãe. Me veja, mãe. Né? Toque em mim. Me dá carinho.
E ela vai passar o filme inteiro tentando entender o que essa mãe era como mulher antes de ser mãe dela. Quem era essa mulher que ela nunca conheceu, ela nunca viu, ela nunca sentiu o cheiro. E ela foi se permitindo ser acolhida por essa mãe aos poucos, né? Então, no começo ela tá rude, tá com raiva dessa mãe, que a mãe que não ficou com ela, que não deu amor para ela tem raiva dessa falta que a mãe fez, até que ela toma consciência de que a mãe não vai voltar, mas que a mãe pode estar ali. E aí ela vai sendo, aí quando ela põe a mão na barriga, né, ela está lá dentro, sendo gestada por essa mãe, e aí ela sente ela fora, né? E aí ela vai tendo contato físico mesmo com essa mãe, né? Tendo esse contato, esse elo, e ela vai ali tomando a mãe, que a gente chama na sistêmica, né? Vamos tomar os pais, ela vai tomando esse amor dessa mãe, vai tomando, ela vai vendo a relação que o pai tinha com essa mãe, que essa mãe, no fundo, escondeu do pai e viveu sozinha a dor. Então, esse é um outro ponto, né? Uma mulher que não quis que o pai participasse da dor dela, que não quis que o pai participasse dos problemas dela, que ela estava morrendo e o pai não sabia, né? Que ela escondeu o exame do pai, depois ela fez, o pai foi pro jogo, ela passou mal, ela foi pro hospital e ela não contava nada para esse pai. Ela deixou ele à parte de tudo. Ele não podia participar dessa gravidez, ele não estava participando de tudo que estava acontecendo. E é muito comum mulheres que engravidam passar, então elas enjoam, elas passam mal, tal, e ela, não precisa preocupar ele, não, ele não precisa saber, ou seja, isso é só meu, essa gestação é só minha, você não faz parte de nada disso, como se aquele pai não tivesse ali, né, e aí quando a criança nasce, exige que esse pai faça tudo, mas ela, ao mesmo tempo, foi pondo uma barreira em tudo isso, você não precisa se preocupar, imagina, eu vou lidar com isso, ela ia nos encontros ali, ela ouvia os outros relatos, e ela também não se ela estava ali, mas ela não aceitava que estava doente, então ela não deixou o pai participar, negando a doença, então ela não deixou o pai participar, ela estava ali na reunião com as outras mulheres e não se permitia vivenciar aquilo, né, e de realmente assumir, estou doente, eu preciso de ajuda, de se pôr nesse lugar vulnerável, porque é a super mulher, né, a Mulher Maravilha, a heroína, e ela não precisa de ninguém, ela dá conta sozinha, acontece que não dava, né, mas ela sustentava esse personagem de que ela dava conta sozinha. Até que a menina se vê que ela tinha sofrido um acidente, a mãe, na verdade, só tinha sonhado. Quando essa mãe vê a filha, né, tal como é que a menina, ela descobre, você é ela, né, você é a minha filha e tal, e ela vai ter esse contato com a filha é quando ela recobra ali a consciência e ela vai fazer a cirurgia e acaba vindo a falecer. E a filha também está no hospital. Então, o elo das duas é o quê? A morte, né? O elo que liga essa mãe e essa filha? A morte. Qual é o maior elo delas? A morte. É fazer as pazes com quem? Com a morte. A morte esteve presente nas nossas vidas desde o dia que aquela menina nasceu. Então, é lidar com ela nunca pôde estar com a filha sabendo que era filha, e ela nunca esteve com a mãe sabendo que a mãe sabendo que ela era a filha dela. Então, ela nunca teve essa mãe. No fundo, ela nunca teve essa mãe, né? E lidar com isso de forma mais adulta, de que a morte existia na vida delas. E muitas vezes a gente precisa assumir, sim, minha mãe morreu, né? E lidar com a morte sendo uma amiga, não uma inimiga, né? Porque o amor que unia elas duas era a morte. E aqui não é romantizando, não é trazendo um olhar que às vezes eu escuto, a Eduarda romantiza, ela passa pano nas histórias. Não, é a realidade. A realidade é que as duas estavam vinculadas pela amiga morte. Era ela que ligava, a morte da mãe ligava essa filha. Era o que tinha. Qual era o elo delas? A morte da minha mãe. Esse era o maior elo. E quando ela volta, a menina, ela volta mais doce, mais feminina, volta para a vida, para honrar a vida que a mãe deu a ela. Que ela foi muito amada e desejada por essa mãe, e que o que foi possível foi essa filha viver através da morte da mãe. E contar agora uma outra história. Então ela decide a sua mãe escolheu esse vestido para você, e ela estava escolhendo esse vestido, né?
E ela não gostou muito, mas a mãe falou, ele cai muito bem. E aí, para agradar o pai e a mãe, ela usa o vestido, né? E o pai fica muito feliz, porque ele ali também retoma quem? A filha. Porque quando a filha começa a se afastar do pai, o pai perdeu não só a mãe, mas também estava perdendo a filha. Esse pai estava sozinho, porque essa filha já não queria mais esse contato, porque ela precisava resgatar o amor da mãe. Resgatar o amor da mãe onde? Dentro dela. Se sentir amada pela mãe dentro dela. Para então voltar para o pai, como a menininha, a filhinha do papai, né? E aí ela volta a partir do momento que ela se reconecta com a mãe, né? Através da morte que ela viveu quando nasceu. Então, esse é o olhar desse filme, dessa análise. O que você achou desse filme? Comenta aqui, deixe seu comentário, o que você achou do filme, o que você achou dessa análise. Se você tiver sugestões de novos filmes também, comenta aqui. Quem sabe aparece a sua análise aqui, a análise do filme que você assistiu. E eu vejo vocês na próxima análise. Até lá!